Esses dias eu tava conversando com meu primo, é uma criança pequena, tem uns 10 anos. Daí eu perguntei assim, véi, o que que você mais odeia na sua mãe? Daí ele parou assim, pensou e começou a me falar um monte de coisa. Ah, porque eu odeio que minha mãe grita comigo. Ah, minha mãe reclama demais. Tá o tempo todo enchendo o meu saco. É chata. E muito mais coisas que uma criança geralmente diria, né? Normal. Mas aí é que eu pensei, não é tão normal assim. Porque em seguida eu perguntei a ele o que que ele mais gostava na mãe dele. Quais são as qualidades que ele enxergava na mãe. E aí eu fiquei intrigado com a reação dele, porque ele ficou envergonhado. Na verdade, ele parou para pensar e ele deu para ver que ele enxergava que existia várias qualidades na mãe dele, mas simplesmente ele ficou com vergonha de me dizer. Já parou para pensar que nos dias de hoje é assim? A gente geralmente tem dificuldade de elogiar as pessoas, a gente tem dificuldade de reconhecer os pontos positivos das coisas. Isso eu acho que é uma coisa muito séria, porque a gente está sendo ensinado o tempo todo a não enxergar as vitórias, as coisas boas que acontecem na vida da gente, de modo geral, não só na questão de enxergar o lado positivo das pessoas, mas o lado positivo da vida. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas não comemoram mais o fato de passar no vestibular. E às vezes até comemoram, mas reparou que as vitórias que a gente conquista é algo que passa muito rápido? Aquela sensação de que você venceu alguma coisa difícil tem passado muito rápido. Me parece que o segundo lugar ele não é mais tão importante. Tudo você tem que chegar em primeiro. E mesmo que você chegue em primeiro, a sensação de ter chegado em primeiro, a sensação de vitória, ela dura muito pouco tempo, é reconhecida por muito pouco tempo pelas pessoas. Os aplausos têm durado muito pouco. As coisas têm passado depressa, não é verdade? E aí você começa a sentir a necessidade de, mais uma vez, ser o primeiro. Só que não dá para ser o primeiro o tempo todo. E a vida também não é uma competição de a gente buscar o tempo todo ganhar em tudo. Gratidão. Eu acho que a gente tem que ser mais grato pelas coisas do dia a dia. A gente tem que agradecer por ter, sei lá, completado o ensino médio, até menos, tirado uma boa nota numa prova e não precisar levar isso como disputa, como algo passageiro. Não precisa você querer ser melhor que outras pessoas, mas também é importante você valorizar a si mesmo como uma pessoa que conseguiu, como uma pessoa que tem conquistado várias coisas, que tem sido boa em determinadas tarefas, que está evoluindo, que está aprendendo, não é verdade? A vida ela não é uma competição, na verdade é muito mais um jogo de comunidade. Essa definição parece meio maluca, mas é assim como eu enxergo. Na verdade a gente foi criado, queira você ou não, para viver em comunidade. E parece que não faz muito sentido o que eu estou falando, mas na verdade pensa bem. A sociedade que a gente vive tem transformado o que a gente faz em uma competição. E a competição leva as pessoas a serem individualistas, egoístas e pensar só em si, de modo que elas fazem um esforço tremendo, sozinhas, para chegar em lugares que dão uma curta sensação de vitória. Mas o pior é que essa sensação não é algo satisfatório, consegue entender? Me parece que a vida tá precisando de satisfação. Parece que as coisas que você faz nunca tá bom. As coisas que a gente faz nunca são suficientes. Você concorda? E a gente tem que parar um pouquinho para recarregar as pilhas, porque é o tempo todo a gente precisando do seu melhor em tudo. E isso não pode acontecer. A vida é muito mais para a gente viver do que passar o tempo todo numa disputa social, precisando querer chegar em algum lugar, precisando adquirir alguma coisa que não seja de real valor, como por exemplo se tornar uma pessoa melhor. Quer dizer, as coisas que valem realmente a pena estão sendo cada dia mais ignoradas. Não são alvos para a gente alcançar no dia a dia. Eu acho que às vezes é importante a gente parar e fazer uma lista de tudo que é bom na nossa vida, de todas as qualidades das pessoas que nos odeiam. Não precisa a gente escrever. Pô, escrever seria um exercício bom. Mas o mais importante é a gente pensar. Pensa nos alvos que você quer alcançar, mas também não leva isso como algo passageiro, que precisa ser assistido e que precisa ter a aprovação de outras pessoas. Na verdade, a gente tem que enxergar mais as coisas pelo lado bom. Embora na nossa realidade não haja tantas coisas boas. Mas aí também fica a pergunta, o que a gente está fazendo para mudar essa realidade?
A gente está parado? Consegue entender? Será que a gente está o tempo todo esperando que as coisas caiam do céu, esperando que as coisas mudem de forma natural, com o tempo? As grandes coisas da vida, elas são alcançadas por esforço. Dificilmente alguma coisa vai acontecer naturalmente, como as pessoas falam por aí, por destino ou por pura sorte. A gente tem que mudar, e a coisa mais importante que a gente tem que mudar é nossa mente, é nosso modo de ver as coisas. Por exemplo, agora o mês de janeiro está sendo chamado de Janeiro Branco. É um mês dedicado à saúde mental. Eu fiquei muito feliz por isso, porque finalmente as pessoas estão entendendo que a prioridade na nossa vida é ter uma mente saudável, é ter uma saúde psíquica, estar bem consigo mesmo. E se você parar bem para pensar, a sociedade que a gente vive, ela tem transformado a gente em pessoas muito difíceis de viver socialmente, muito estressadas. A sociedade, ela exige muito da gente, mais do que a gente pode dar. E no final das contas, a gente não consegue se encaixar na sociedade porque ela exige muito de nós o tempo todo. Uma competição, uma grande competição. Por exemplo, eu admiro muito as pessoas que trabalham o dia inteiro, têm um trabalho às vezes horrível, com pessoas, colegas superiores horríveis, pessoas muito difíceis de se lidar, se estressam, se cansam. Quando chega a noite, essas pessoas vão para a faculdade ou vão para a escola. Eu vou dar um destaque para a faculdade, que é algo muito difícil e que também exige muito de nós. E aí essa pessoa às vezes chega em casa com todo o esforço que ela fez, todo o estresse que ela passou no dia, as dificuldades às vezes de trânsito, transporte, teve que gastar com alimentação, chegou muito tarde em casa, totalmente cansada e tem que dormir quase meia-noite para acordar novamente no outro dia, umas 6 horas da manhã, umas 5 horas da manhã, a depender de onde você trabalha. E assim vai como um loop infinito durante todo um tempo enorme, entende? E chega uma hora que você cansa, você está esgotado, você não aguenta mais. E você tem que parar e dar atenção para si mesmo. Você deixa de fazer várias coisas no dia a dia, se divertir, que é algo muito importante, fazer coisas que estimulem a felicidade, que façam você ser uma pessoa com saúde, tanto física quanto mental, e sendo que as duas estão entrelaçadas. E você acaba não dando atenção para si mesmo, porque você está dando muita atenção para o que a sociedade exige de você. Você tinha que terminar o ensino médio, você tinha que passar no vestibular e você tinha que fazer um curso que a sua família, seus amigos queriam para você. Você tinha que seguir uma carreira que você talvez nem gostasse ou se identificasse, mas que traz muito dinheiro, muito benefício financeiro lá na frente. Só que tem a surpresa. Depois de uns 4 ou 5 anos na faculdade, talvez você tenha que estudar muito mais, fazer muito mais coisas que tirem o seu tempo e drenem toda a sua saúde, tanto física como a mental, que é a mais importante. E aí às vezes você para e se dá conta que em tanto tempo de esforço e dedicação, as pessoas não te reconheceram por isso. Talvez você nem tenha chegado em algum lugar ou tenha desistido no meio do caminho e tenha visto que talvez não tenha valido a pena, porque talvez não era aquilo que você queria para sua vida, não era algo que te trazia felicidade. E se não for para ser feliz, por que a gente viver nessa intensa busca por dinheiro se as coisas mais simples da vida custam tão pouco, não é verdade? Às vezes a gente tem medo de dar um passo simples na nossa vida, porque esse passo simples talvez exija que a gente pare de buscar coisas que para a sociedade seria algo grandioso, sabe? Às vezes você tem medo de largar sua faculdade porque sua família, seus amigos vão achar isso um absurdo, mas você não se sente feliz fazendo aquilo. Ou talvez você tenha medo de largar o seu trabalho porque isso seria um absurdo para as pessoas que você conhece, ou porque você tem medo de alguma coisa. Cara, e se seu trabalho for uma coisa horrível para você, drene sua saúde mental, velho, se livra dele. Mas eu não tô dizendo para você chegar amanhã lá e pedir tua conta. Tipo, aguenta mais um pouco e foca em algo que você goste. Usa o teu trabalho atual como algo, como um degrau, como uma forma de alcançar os teus objetivos lá na frente. Algo que te faça realmente feliz, que você goste de fazer, que você acorde de manhã disposto, totalmente feliz para ir trabalhar.
e chegue à tarde totalmente satisfeito com o que você fez, totalmente alegre, querendo dormir bem, para chegar no outro dia e fazer muito mais do que você fez, talvez muito melhor. Finalmente, as pessoas estão reconhecendo que a gente precisa dar atenção ao nosso psicológico, a gente precisa dar atenção à nossa pessoa, a si mesmo, dedicar um tempo ao nosso emocional, ao nosso espiritual e finalmente tentar ser mais um pouco feliz.